Você provavelmente já viu esse filme, ou pelo menos essa cena. Um Sonho de Liberdade é considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos. Inclusive, não é à toa que ele está em primeiro lugar no IMDb. Mas a pergunta é, o que um dos melhores filmes de todos os tempos tem a ver com Jesus? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E antes de falar já da primeira semelhança, eu preciso dizer, esse vídeo contém spoilers, então se você ainda não assistiu esse filme, talvez não seja uma boa você continuar nesse vídeo. Mas se você já viu, vai ser uma experiência legal. Bom, no início do filme, uma das primeiras cenas que a gente vê é do Andy sendo julgado pelo assassinato da sua esposa. Fato é, algo que nós vamos descobrir posteriormente no filme, é que Andy não foi o culpado pelo assassinato dela. Na verdade, ele está sendo condenado nesse momento de forma injusta. Quando o Andy chega na cadeia, ele vai de fato experimentar o que é sofrimento. Então ele é condenado injustamente, e na cadeia ele é abusado, ele é espancado. E acontece todo tipo de sofrimento que poderia acontecer com ele. E é interessante porque Andy, ele é muito antagônico enquanto ele está na cadeia. Ele não responde às acusações que ele teve enquanto estava sendo julgado, e na cadeia ele também não tenta reagir, ele não tenta fazer de volta aquilo que estão fazendo com ele. Então uma das primeiras semelhanças que a gente vê é como diz lá em Isaías, que Jesus ele foi até o matadouro como ovelha muda, né? Ele, enquanto estava sendo condenado, enquanto estava indo até a cruz, mesmo estando certo, mesmo não sendo culpado do seu crime, ele não fala nada, né? Ele vai ali como ovelha muda, ele é condenado de forma injusta, mas ele não responde na mesma moeda, pelo contrário. Então uma semelhança que a gente já vê muito forte é o fato de serem condenados injustamente. Tanto o Andy quanto Jesus, né, não tinham cometido o crime pelo qual eles estavam pagando, mas eles foram e pagaram por esse crime mesmo sem merecer. A verdade é que Jesus, enquanto vai para a cruz, enquanto vai pagar esse crime, ele estava pagando o meu e o seu crime. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus, enquanto homem, nunca pecou. Então, o pecado de quem que ele estava pagando? Por que ele deveria morrer? E a verdade é que o pecado que Jesus estava pagando, o crime que ele estava se oferecendo ali em condenação, era o nosso. Né? Ele estava sendo condenado de forma injusta para pagar o meu e o seu pecado. Cara, se tinha alguém que poderia descer daquela cruz, se tinha alguém que poderia, sabe, fazer o que quisesse ali e tentar dar argumentos contrários e tentar se justificar, esse alguém era Jesus. Mas não é isso que ele faz. Então a primeira coisa que a gente percebe nesse filme é justamente essas semelhanças, né? De alguém que é condenado injustamente, de alguém que paga por um crime sem merecer e alguém que não responde na mesma moeda. Mas as semelhanças não acabam por aí. Nós temos uma segunda semelhança também, que é redenção e esperança. Enquanto Andy passa por todo esse sofrimento, Andy também consegue se tornar um exemplo e um símbolo de esperança para aqueles homens que estão presos com ele. Isso porque, com todos os anos de pena, muitos daqueles homens esqueciam de sua própria humanidade e se acostumavam com uma vida de prisão. Por exemplo, tem uma oportunidade em que Andy ele tinha acesso a algumas coisas na cadeia por bom comportamento, né? Ele tinha acesso ali àqueles homens que administravam a cadeia. E em certo momento, ele tem a oportunidade de escutar uma música, coisa que fazia muitos anos que ele não escutava porque ele estava preso há muitos anos também. E quando o Andy vai escutar essa música, ele, ao invés de fazer isso sozinho, escutar e ter esse prazer sozinho, ele coloca a música para toda a prisão ouvir, para que todos aqueles homens que estavam presos pudessem ouvir também. E é interessante porque, por conta disso, Andy ele passa um mês na solitária, ele paga ali realmente, né, tem uma punição por conta disso que ele faz, por conta de tocar essa música na cadeia. Mas quando ele sai da solitária, ele vai falar com aqueles homens, com aqueles presos, e eles todos vão pra cima de Andy, eles perguntam, Andy, qual que é seu arrependimento? E ele fala, olha, meu arrependimento foi não ter tocado mais, né? Por quê? Nesse momento do filme, o Andy ele traz algo ali de que a música é o que ainda mantém a humanidade dos homens viva. Então o Andy, ele estava sendo nesse filme também um exemplo de esperança para aqueles homens. Eles não queriam que a humanidade daqueles homens se esvaíssem, porque com tantos anos preso, o maior perigo não era apenas a prisão de corpo, mas a prisão de mente.
Ou seja, o fato de tocar uma música e de avivar essa música no coração daqueles homens trazia de volta a sua humanidade. E isso é algo muito importante ao longo do filme. Vou dar um exemplo de por que isso é tão importante. Tem uma das cenas do filme, que é uma das cenas que pra mim é a que mais me marcou, eu acredito. Que é o seguinte, nós temos um prisioneiro, assim que Andy entra na prisão, tem outro prisioneiro, que é o Brook. Ele deve ter lá os seus 70, quase 80 anos, e ele tá há muitos anos, uns 50 anos já na cadeia. Então, praticamente quase tudo que ele conhece da vida, da história, né, da humanidade é na cadeia. Então, um dia, quando ele é finalmente solto, quando ele paga a sua pena e ele tem que sair, só que ele já está com seus quase 80 anos, ele já não se reconhece na sociedade. Ele não consegue, sabe, se conectar com mais nada. Quando ele entrou para a cadeia, nem tinha carro. Agora que ele sai, ele vê vários carros andando e ele fala isso no filme, isso é muito bonito, inclusive. Mas por ter ficado tanto tempo preso, a humanidade de Brook também tinha se prendido. A mentalidade dele já não conseguia mais se adaptar àquela sociedade, ele não conseguia mais se reconectar. Então, infelizmente, a gente vai ver uma das cenas mais fortes de todos os tempos de algum filme, né, aonde Brook ele vai naquela pensão que ele estava dormindo. Ele escreve na madeira, Brook esteve aqui, e ele tira a própria vida. Ou seja, no momento em que ele ficou livre, ele não conseguia mais experimentar a verdadeira liberdade. Porque até aquele momento, ele estava preso, de mente e de coração. É por isso que Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele fala uma frase muito forte. Ele diz o seguinte, quebre os grilhões da cela, mas não se surpreenda se o prisioneiro não quiser sair, porque às vezes a cela pode ser confortável demais. Eu não quero trazer um significado aqui social acerca disso, eu sei que de fato se reconectar à sociedade é muito difícil, é uma coisa muito complicada, todo mundo sabe disso, mas trazendo aqui para a semelhança com o que Cristo faz conosco, Jesus, ele não quer apenas nos libertar em carne, e isso ele vai fazer quando ele voltar e a nossa natureza pecaminosa, sabe, for aniquilada, mas ele quer também que nós tenhamos uma mente livre, ele não quer que nós sejamos escravos, ele não quer que nós sejamos presos, entende? Então, Jesus ele vem para nos ensinar o que é liberdade, para manter em nós acesa a esperança de um dia sermos livres completamente. E fato é que Andy ele é de fato um exemplo de esperança, porque dentro da cadeia, ele também tem um outro amigo que é interpretado pelo Morgan Freeman, que inclusive eles são muito amigos, eles passam muito tempo juntos, e o personagem interpretado por Morgan Freeman aprende muito com o Andy, né? Então, quando esse personagem do Morgan Freeman sai da cadeia, ele passa pelos mesmos passos que Brook, aquele idoso. Ele passa pela mesma coisa, ele não consegue se conectar com a sociedade, ele tá passando por essa dificuldade, e ele inclusive fica no mesmo quarto que Brook ficava quando saiu da cadeia. E ele quase tomou a mesma decisão de tirar a própria vida. Mas quando ele chega lá e ele vê que estava escrito Brook esteve aqui, ele apenas coloca o nome dele também do lado, mas ele não tira a própria vida, porque ele aprendeu com o Andy acerca de esperança. Ele tinha prometido pro Andy que ainda iria encontrar ele depois daquilo ali. Isso traz para nós algo muito forte, porque Jesus ele veio, ele esteve conosco aqui em carne por 33 anos, ele passou conosco aqui, e é graças a ele que a nossa esperança não se esvai. É graças a ele que a gente também não se desespera e perde o controle. Então, assim como o Andy é um exemplo de esperança dentro daquela prisão, para manter a humanidade daqueles homens ainda viva, Jesus também foi um exemplo para nós. Para que a gente tenha e anseie pelo desejo da verdadeira liberdade. Não só a liberdade de carne, mas a liberdade de mente. Bom, e a terceira e última semelhança, eu quero ser breve nesse vídeo, é a ressurreição. Eu sei que vai parecer estranho, você que assistiu o filme, você sabe que em nenhum momento a gente vê alguém se ressuscitando nesse filme, pelo contrário, tem até morte demais. Mas acontece o seguinte, Andy, quando ele é preso injustamente, de verdade, gente, ele passa pela morte praticamente. O que ele passa na cadeia é, às vezes, até pior que a morte. Ele é abusado, ele é espancado, como a gente já falou anteriormente. Ele realmente passa por coisas muito difíceis. Mas vocês sabem que um dos plot twists do filme é o momento em que ele começa a sua derrocada, a sua escapada daquela prisão. Então ele começa a bolar um plano e ele consegue finalmente sair daquela cadeia, né? E é muito forte essa cena, porque ela é muito marcante, a cena que nós colocamos aqui no início do vídeo, porque quando o Andy começa a sua trajetória, começa o seu plano de fuga, a gente vai sentindo cada momento com ele, porque a gente viu também o sofrimento que ele passou, então a gente tá muito junto assim no filme, a gente quer muito que ele consiga sair, que ele consiga escapar, então cada vez que ele prossegue um pouco ali no plano de fuga, a gente vai torcendo com ele, e quando finalmente ele consegue sair, e nós vemos aquela icônica cena, é um alívio,
é um alívio, porque aquele homem que não devia estar na cadeia, que não precisava estar lá, que não merecia estar lá, ele finalmente consegue ser livre. E nós testemunhamos uma das cenas mais icônicas de todos os tempos do cinema. E aqui fica muito claro o que se assemelha com Jesus. Jesus, ele passa 33 anos, de verdade, de sofrimento, de tristeza, ele passa fome, ele passa frio. Ele realmente veio como um homem, então ele não estava, né, mais ou menos homem, mais ou menos Deus, não, ele veio como um homem, ele sofreu, né, como um homem, ele passou fome, passou frio, passou por todas as coisas. E um dia, o sofrimento chega ao ápice naquela cruz, onde ele é açoitado, ele é cuspido, ele é crucificado, ele é utilizado ali, um dos métodos de tortura mais violentos de todos os tempos. E nós chegamos ao momento triste em que nós vemos que Jesus entrega a sua vida e ele morre por nós. Agora, se a história acabasse aí, talvez nem estaria gravando esse vídeo. Mas a verdade é que não acaba. Depois de 3 dias, Jesus ele ressuscita. E nesse momento nós estamos falando de um Jesus que não está morto, que não está crucificado. Nós estamos falando de um Jesus que está vivo, ressurreto. Então quando a gente chega no final do filme, Um Sonho de Liberdade, a gente fica muito alegre. Por quê? A gente só consegue sentir a alegria pela fuga do Andy, por ele ter conseguido escapar, porque a gente conseguiu também sentir a dor e o sofrimento de todo o processo. E com Jesus é a mesma coisa, ele sofre, ele passa por tudo isso, mas a Bíblia diz que ele ressuscita, né, e que ele vai voltar ainda para nos buscar. Então nós conseguimos dar valor à ressurreição porque nós também valorizamos o sofrimento. Mas enfim, eu gostaria de saber sua opinião sobre tudo isso, para saber se eu não estou louco sozinho. Eu gosto muito de ver filmes, séries, livros e principalmente olhar para tudo isso com uma cosmovisão cristã. Aprender acerca de alguns princípios ou perceber alguns princípios também em algumas dessas obras que não têm o objetivo claro de ser cristão ou de se relacionar com o evangelho. Mas eu gostaria de saber sua opinião, se você concorda, se você vê mais alguma semelhança no filme, sinceramente está repleto esse filme, ou se tem algum outro filme, livro, música que você também já percebeu algumas semelhanças com o evangelho. E para você que é novo no canal, nós temos outros vídeos aqui. Tem um vídeo muito legal que a gente fez sobre o avivamento dos anos 70, sobre aquela questão dos hippies, aquela questão do Jesus Movement. Se você ainda não viu, curta esse vídeo, assista também porque tá muito legal. No geral, eu quero agradecer por você ter visto até aqui. Se você gostou, curta esse vídeo, comenta, compartilha, manda pro pessoal e logo logo nós temos mais vídeos aqui. Beleza? Me segue no Instagram e até a próxima. Tchau, tchau. I hope I can make it across the border. I hope to see my friend and shake his hand. I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams.